Bom dia a todos, bem-vindos de novo ao curso Avanços em Corrosão e Estruturas de Concreto Armado, da Cátedra Construindo Amanhã, que é uma parceria entre a ArcelorMittal e a Universidade de São Paulo. O conteúdo da aula hoje é Fundamentos de Corrosão, Funcionamento das Pilas Eletroquímicas. A palavra de hoje é para o professor Gibson Rocha Meira. Então, Gibson, a palestra é sua. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos fundamentais relacionados à corrosão de armaduras. E eu diria que essa é uma aula que vai fazer uma certa conexão dos fundamentos da corrosão com aplicações que a gente vai ver ao longo desse curso. Então, já na aula de hoje, a gente vai buscar fazer um pouco a conexão dos conceitos que a gente vai apresentar com essas aplicações. Aqui um breve sumário da apresentação de hoje, alguns conceitos iniciais, falar sobre a natureza do processo de corrosão, a morfologia, as principais formas que a corrosão se apresenta, comentar um pouco sobre o que é um eletrodo, potencial de eletrodo, o que é um eletrodo de referência, depois entramos no que são as pilhas eletroquímicas, como se formam as pilhas, e apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem ainda, os diagramas de equilíbrio termodinâmico, também conhecidos como de diagramas de Pourbet, fazer finalmente a conexão desses conceitos com a questão das estruturas de concreto e alguns comentários finais. Iniciando a parte de conceitos, nessa primeira tela, a gente apresenta dois conceitos, um mais focado na eletroquímica, que é esse conceito do professor Vicente Gentil, onde a corrosão seria a deterioração de um material geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica, né? Isso a gente vai fazer a conexão com a natureza do processo de corrosão, por ação químico-eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos, que aí seria o caso quando a gente tem esforços de alta intensidade, a corrosão, que a gente chama corrosão baixa tensão. E aqui um conceito do professor Feliu, Sebastião Feliu, que coloca de forma mais geral, entendemos por corrosão a reação de um metal ou liga metálica com o meio, gerando deterioração das propriedades metálicas. Eu apresento um terceiro conceito, que para mim é um conceito bem interessante do ponto de vista do entendimento geral do processo de corrosão, que coloca a corrosão como o inverso do processo metalúrgico. Ou seja, na hora que a gente vai fabricar uma liga metálica, a gente retira o mineral da sua jazida por um processo metalúrgico, agrega energia, faz a transformação para produzir esse metal. E a corrosão nada mais seria do que a busca desse metal de retornar, fazer esse caminho inverso através de um fenômeno que é o fenômeno da corrosão. Então, como o metal obtido encontra-se em um nível energético superior ao composto que lhe deu origem, há uma tendência de que esse metal retorne à condição de composto, fazer esse caminho inverso. E esse caminho inverso é feito através do processo de corrosão. Em geral, a gente tem a ideia de que a corrosão é um fenômeno negativo, e na maioria dos casos, sim, mas vamos ver também que a corrosão ela pode estar associada a alguns benefícios, como, por exemplo, a formação da pátina, que é uma camada de produtos de corrosão que se desenvolve nos aços resistentes à corrosão atmosférica, e essa pátina tem um papel protetor do aço ao longo do tempo. A anodização do alumínio, por exemplo, que é um processo que protege o alumínio de corrosão futura. E especificamente na corrosão associada a estruturas de concreto, a gente pode falar da proteção catódica, que é, vamos dizer assim, um arranjo em que eu transformo na minha pilha, eu transformo a armadura em o metal que não se corrói e transferindo essa propriedade, essa característica para um outro metal. Então, esse seria, como exemplo, 3 benefícios que a gente pode ter da corrosão.
Essa corrosão ela pode ser agrupada segundo a sua natureza em corrosão química ou corrosão eletroquímica. Na corrosão química, a gente tem a interação direta do metal com o caso do meio, em geral com o oxigênio. Esse processo, na maioria das vezes, é um processo lento e para o nosso cenário, que seria das obras civis, é menos importante. Mas como a gente está numa aula básica, é importante também a gente saber que ele existe. E assume maior significado a elevadas temperaturas. Estou falando aqui de temperaturas acima de 500, 600, 700 graus. E a corrosão eletroquímica, ela está muito associada às obras civis e não só às estruturas de concreto armado, mas também às estruturas metálicas que integram, vamos dizer assim, o corpo das obras civis. E esse tipo de corrosão, ela pressupõe a formação de uma pilha eletroquímica, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente nessa aula. Na pilha eletroquímica, eu associo, além de reações químicas, um fluxo de corrente elétrica. Então, quando eu falar de corrosão eletroquímica, eu estou falando de reações químicas somadas a um fluxo de corrente elétrica. Aqui, só para a gente exemplificar o caso de uma corrosão química, a produção do próprio aço, quando ele é manipulado a elevadíssimas temperaturas, ocorre a formação, a deposição de óxido na superfície desse metal, que é produto de uma corrosão química. E a corrosão eletroquímica, como eu falei, há uma liberação dos íons ferros para formar os produtos de corrosão e a liberação de elétrons que vão fazer parte desse arranjo da pilha eletroquímica, gerando uma corrente elétrica. Então, esse tipo de corrosão, que é a corrosão eletroquímica, ela está associada à grande maioria dos casos que a gente vai encontrar nos nossos cenários de trabalho. A corrosão química é um percentual bem menor e ainda menos outros tipos de corrosão que não vamos aqui abordar, né? O nosso curso está centrado nesse aspecto aqui, que é a corrosão eletroquímica. Vamos falar agora um pouco da parte de morfologia. Como é que essa corrosão se apresenta para a gente? Aqui não estão todas as formas através das quais ela se apresenta, mas as principais. No primeiro grupo, a gente poderia falar da corrosão generalizada, que é a corrosão que se desenvolve em toda a superfície do metal. Ela pode ser uniforme, como está representado nessa imagem aqui. Uniforme seria que o desgaste superficial do metal seria por igual ao longo de toda a superfície. É claro que isso, vamos dizer assim, existe muito mais no campo teórico do que no campo real. No campo real, o que acontece é que esse desgaste acontece de forma irregular, como a gente está vendo nessa imagem aqui. O segundo grupo seria o grupo da corrosão localizada, que pode ser um pouco mais distribuída, que a gente chama de corrosão localizada, distribuída numa área um pouco mais extensa, que a gente delimita ao longo da superfície do metal em processo de corrosão, ou a corrosão por pits, que acontece em pontos específicos e em profundidade nesses pontos específicos. A gente vai ter oportunidade, não só hoje, mas ao longo do curso, de ir falando mais em detalhes desses tipos de corrosão. E, por fim, a corrosão com fissuras, que está associada à presença de esforços mecânicos elevados. Vamos detalhar um pouquinho mais, e inclusive visualmente, como esse processo de corrosão se apresenta. A corrosão generalizada, dois exemplos, numa fase em que não avançou tanto, mas consegue se visualizar que toda a superfície do metal apresenta produtos de corrosão. Então, você tem o ataque produzido em uma grande superfície e nessa superfície eu vou ter uma quantidade imensa de ânodos e cátodos trabalhando lado a lado, formando o que a gente chama de micropilhas. Aqui uma outra imagem desse tipo de corrosão generalizada, onde o
o ambiente favoreceu a que essa corrosão avançasse de forma mais rápida, por isso que se vê um desgaste superficial do metal bem mais aprofundado. Mas também visualmente não se consegue distinguir o que é área ativa e o que é área não ativa, porque são micropilhas trabalhando aí lado a lado. Caso de corrosão localizada, onde, por exemplo, do lado esquerdo aqui eu tenho uma área que está literalmente com um dano de corrosão bem pronunciado, e do lado direito eu tenho uma área bem mais preservada. Nessa outra imagem do lado direito eu tenho um cenário de uma corrosão bem mais localizada, inclusive com a ruptura de um vergalhão em determinado ponto, um outro também com a corrosão bem mais concentrada, né, em uma determinada área. Então, essa corrosão ela estaria numa posição intermediária entre a corrosão generalizada, que a gente viu no slide anterior, e a corrosão por pits, que é a que a gente vai ver em seguida. A corrosão por pits ela acontece de forma bem discreta no sentido de em pontos específicos em comparação com toda a superfície exposta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, dessa barra, você vê toda uma superfície preservada e você vê alguns pontos, onde a corrosão avança. Aqui é uma ampliação desse ponto aqui, onde se consegue visualizar a formação do pit em profundidade e já aqui a área no entorno preservada. Então, o ataque se produz em zonas bem discretas do material, as quais são bem mais ativas que o restante da superfície. Por fim, a corrosão fissurante ou a corrosão baixa tensão, que é um processo de corrosão em que o metal, além dos efeitos corrosivos, ele associa isso a uma tensão aplicada. Está muito conectado à corrosão em armaduras submetidas à proteção. E, nesse caso, em situações específicas, e por exemplo, onde há falhas na estrutura do metal, o hidrogênio desempenha um papel de fragilização da armadura nesse local e facilita a propagação da fissura no próprio metal e a ruptura dele, não só que vai acontecer pela associação do processo de corrosão e da tensão elevada com a fragilização do metal nessa região. Então, aqui algumas imagens de como isso acontece, né? A estrutura do metal vai se abrindo e a fissura no próprio metal vai se propagando. É um tipo de corrosão bem específica e que, em princípio, a gente não vai tratar ao longo desse curso, salvo se houver alguma necessidade. Bom, passando agora, então, para os conceitos do que é um eletrodo, um potencial de eletrodo e um eletrodo de referência. Uma maneira bem simples da gente entender o que é eletrodo é se a gente pegar, por exemplo, uma barrinha de ferro e inserir no meio líquido, né? Essa estrutura por si só já forma um eletrodo. Então, quando ocorre o contato entre um metal, um condutor eletrônico, e um condutor iônico, que seria esse meio líquido, o eletrólito, temos a formação do eletrodo. Então, com esse conceito geral, a gente pode entender que qualquer metal que tem contato com um meio líquido, com um eletrólito, ele passa a ser um eletrodo. E quando isso acontece, se estabelece uma diferença de potencial entre a fase sólida, que é o metal, e a fase líquida, que é o eletrólito. Essa diferença de potencial é de natureza eletroquímica, e a gente vai entender um pouquinho melhor agora nos slides que se seguem. De uma maneira mais específica, o eletrodo é o sistema formalizado pelo condutor, que é o metal, e pela solução eletrolítica, o eletrólito, vizinho ao condutor. Quando há esse contato, se forma o que a gente chama de dupla camada elétrica. Há um arranjo de cargas na superfície do metal e numa camada bem próxima a essa superfície, mas já no eletrodo, formando o que a gente chama de dupla camada elétrica.
Então, o arranjo ordenado de cargas elétricas na interface condutor-solução constitui isso que a gente chamou de dupla camada elétrica. E essa dupla camada é caracterizada pela separação de cargas na interface. Uma polaridade na superfície do metal, outra polaridade numa camada adjacente, mas já no eletródo. Devido à separação de cargas, surge uma diferença de potencial que se estabelece entre o metal e o eletrólito nessa dupla camada. Esse é o princípio da formação do potencial do eletrodo. Então, o potencial desenvolvido nesse metal que está imerso no meio líquido, quando ele tem uma concentração de 1 molar dos seus íons, se o metal imerso numa solução cuja concentração dos seus próprios íons nessa solução é de 1 molar, a gente chama esse potencial de potencial padrão. Isso é uma convenção para que se comece a se estabelecer maneiras de medir esses potenciais. Então, um eletrodo, ou o que a gente chama de meia pilha, depois a gente vai entender melhor quando falar da pilha eletroquímica, o que seria uma meia pilha, constituída pelo elemento em contato com a solução com concentração 1 molar dos seus íons, chama-se de eletrodo padrão. Ou seja, nessas condições eu tenho um eletrodo padrão e o potencial que eu meço é o potencial padrão. Esclarecido isso, esse conceito de eletrodo padrão e de potencial padrão, ele vem no sentido de criar uma estrutura de referência em relação à qual eu possa medir diferenças de potencial de diferentes eletrodos. E nesse contexto, o eletrodo que a gente chama o padrão dos padrões, o eletrodo que serve de referência para medir os potenciais de todos os demais eletrodos, é o que a gente chama de eletrodo padrão de hidrogênio ou eletrodo normal de hidrogênio. E por convenção a gente diz que esse eletrodo é o que tem o potencial de 0 volt, porque é em relação a ele que eu vou medir o potencial dos demais eletrodos, tá? A título de passar essa informação para vocês, é um eletrodo que tem um fio de platina, com deposição de platina finamente dividida na superfície desse fio de platina. E nessas características, ele absorve grande quantidade de hidrogênio, agindo como se fosse um eletrodo de hidrogênio. Então, para isso, tem que borbulhar também hidrogênio nesse eletrólito, de forma a formar uma solução 1 molar de hidrogênio, isso tudo com temperatura e pressão controlada. Esse seria o meu eletrodo normal de hidrogênio ou eletrodo padrão de hidrogênio. Voltando a dizer, é em relação a ele que eu passo a medir os potenciais dos demais eletrodos. Como não é um eletrodo fácil de se manusear, então buscou-se criar outros eletrodos de referência que também têm os potenciais referenciados ao eletrodo normal de hidrogênio, o eletrodo padrão de hidrogênio, que são eletrodos mais fáceis de manuseio. Antes de passar para esses eletrodos, aqui simplesmente apresentar para vocês a série eletroquímica com os potenciais de equilíbrio dos diversos metais. Aqui o hidrogênio seria a referência 0. Aqui o exemplo do cobre, que estaria a 340 milivolts de positivo, o ferro menos 440. Isso aqui seriam potenciais de equilíbrio desses metais medidos em relação ao hidrogênio. E em função dessa posição que o metal ocupa, ele é entendido como um metal mais ativo ou menos ativo em relação ao processo de corrosão, um metal mais nobre ou um metal menos nobre. Por exemplo, o ferro comparado com o cobre é um metal mais ativo. Então, mais na frente, quando a gente vê a formação das pilhas, vai entender por que ele se corrói. Se eu comparo o ferro com o alumínio, por exemplo, o alumínio é mais ativo do que o ferro. Então, esse referencial se inverte. Bom, então,
como eu falei, os eletrodos de referência, eles começaram a ser buscados como uma alternativa ao eletrodo padrão de hidrogênio, porque para ser uma alternativa mais fácil de ser utilizado no dia a dia. Os principais eletrodos de referência que a gente usa, não são, aqui são os principais: o eletrodo de calor melano, de prata cloreto de prata, o eletrodo de cobre sulfato de cobre, embora haja outros também. Mas todos esses elementos, eles são eletrodos estáveis na sua estrutura e tem o seu potencial referenciado ao eletrodo padrão de hidrogênio e se pode medir diferença de potencial em relação a esses outros eletrodos de referência. Então, o potencial de eletrodo padrão corresponde à diferença de potencial entre o eletrodo, que eu estou querendo saber, e o eletrodo normal de hidrogênio. Então, quando eu meço a diferença entre o eletrodo de calor melano e o eletrodo normal de hidrogênio, eu tenho um potencial de eletrodo padrão do eletrodo de calor melano. A mesma coisa para o prata cloreto de prata, a mesma coisa para o cobre sulfato de cobre. Então, apresentar para vocês aqui como é que são esses eletrodos. O primeiro deles é o calor melano, que também é composto por um fio de platina com a deposição de cloreto de mercúrio imerso numa solução de cloreto de potássio. Em geral, essa solução que se usa nesse eletrodo é uma solução saturada de cloreto de potássio, mas pode-se encontrar esse eletrodo com outras concentrações. Para esse eletrodo com a solução saturada, o potencial de equilíbrio dele, ou o potencial de eletrodo padrão, é 242 milivolts. No caso do prata cloreto de prata, tem um fio de prata com a deposição de cloreto de prata imerso numa solução de cloreto de potássio. Em geral, esse eletrodo nesse eletrodo se usa um eletrólito de concentração 1 molar, mas já vi desses eletrodos com concentração até 3 molar. Para essa característica, o potencial de equilíbrio desse eletrodo é 222 milivolts. Um outro eletrodo, o terceiro eletrodo que eu apresento para vocês é o eletrodo de cobre sulfato de cobre, que é um eletrodo muito utilizado para medidas em campo. A gente usa muito para fazer inspeção em estruturas de concreto. Ele é composto por uma barra de cobre, a gente diz que é uma barra de cobre pura, mas de alta pureza, que puro a gente não vai encontrar 100% puro, mas de alta pureza, imerso numa solução saturada de sulfato de cobre. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, na ponta de cada eletrodo sempre tem que haver um elemento que tem uma certa porosidade que permita o contato do eletrólito interno do eletrodo com a outra semipilha ou o outro elemento que você quer medir a diferença de potencial, para você fazer a conexão eletrolítica entre uma semipilha e a outra. Esse eletrodo de cobre sulfato de cobre, ele tem um potencial de 318 milivolts. Algumas imagens desses eletrodos a gente vai ver agora. Esse é um eletrodo de calor melano, se usa muito em laboratório, porque é um eletrodo feito em corpo de vidro, né? Nessa pontazinha aqui a gente tem uma placazinha cerâmica que permite o contato, né? A continuidade do contato desse eletrodo que está dentro aqui com o eletrodo que está dentro desse corpo de prova aqui, que seria o próprio concreto. Tá? Em laboratório, a gente usa bastante eletrodos com o corpo de vidro. Em campo, isso é mais problemático, porque é fácil de quebrar, enfim. Então, fazer um pouco essa distinção entre características do que a gente teria em laboratório e o que a gente teria em campo. Aqui é um eletrodo de cobre sulfato de cobre, já feito no corpo de um material que aqui é acrílico, né?
Aqui tem a barrinha de cobre aqui dentro, essa solução azulada que vocês estão vendo é a solução do sulfato de cobre. E nessa ponta aqui eu tenho uma placa porosa que permite essa conexão eletrolítica. Aqui um exemplo do uso desse tipo de eletrodo. Esse eletrodo vocês estão vendo aqui, ele tem uma ponta maior para ter uma maior área de contato com a superfície do concreto. E por fim, o eletrodo de prata, cloreto de prata, que é esse que vocês estão vendo aqui também no corpo de vidro, e que na sua ponta também tem uma placa cerâmica que permite esse contato. Então, esse eletrodo de prata, cloreto de prata, também a gente vai encontrar alternativas desse tipo de eletrodo em materiais dessa natureza que permite a utilização em campo também. Então, hoje a gente já tem, vamos dizer assim, como alternativa ao eletrodo de cobre sulfato de cobre para medidas de campo, também o eletrodo de prata, cloreto de prata. Então, alguns pontos interessantes em relação ao eletrodo de referência. Esses três eletrodos são, vamos dizer assim, os eletrodos de referência mais conhecidos que a gente pode apresentar. Os eletrodos de referência são eletrodos cuja reação do metal no eletrólito no qual ele está embebido tende a um equilíbrio, conduzindo a uma estabilidade. Isso aqui é importante, porque se um eletrodo desse não tem uma estabilidade, eu meço um potencial hoje com ele, e se ele não tem estabilidade, o próprio potencial dele se altera, e à medida que eu vou fazer usando ele, vai dar alterada num próximo momento. Então, é importante que ele tenha essa estabilidade. Então, esses eletrodos que eu apresentei com essa estrutura que eu falei para vocês, eles são eletrodos de referência porque eles mantêm essa estabilidade. Seu potencial corresponde a um potencial de equilíbrio. Por isso, pode ser empregados como referência em relação ao qual são medidos o potencial de outros eletrodos. Quando eu tenho eletrodos, lembre-se que eletrodo ele se forma quando eu tenho um metal imerso em um meio líquido. Isso já é um eletrodo. Então, quando eu tenho um eletrodo que não tende a um equilíbrio, como é o caso, por exemplo, se eu pegar um bastão de ferro e colocar dentro d'água numa solução de cloreto de sódio, isso não vai tender a um equilíbrio, vou ter uma reação de corrosão intensa. Então, eu posso medir o potencial desse eletrodo naquele momento, naquele ponto, e meço em relação a um eletrodo de referência. Esse potencial que eu meço desse eletrodo que não está em equilíbrio é o que a gente chama de potencial de corrosão. Então, o potencial que eu meço de uma armadura, quer seja de uma estrutura real ou um corpo de prova em um laboratório, eu estou medindo um potencial de corrosão. E esse potencial é sempre medido em relação a um eletrodo de referência. Por isso que eu preciso, na hora de dizer qual é o valor do potencial de corrosão daquele elemento naquele ponto, eu preciso referenciar qual foi o eletrodo de referência que eu utilizei para medir aquele potencial. É possível e é usual que a gente faça a conversão de medidas de potencial de um eletrodo para outro. Aqui eu tenho uma imagem que traduz um pouco essa questão. Aqui o referencial do eletrodo de sulfato de cobre, ESC, eletrodo de sulfato de cobre, é o referencial que me dá potenciais mais eletronegativos quando eu meço, por exemplo, o potencial de uma armadura que está dentro do concreto. O eletrodo de calor melano saturado, ele mede potenciais menos eletronegativos. Então, se eu medir nesse eletrodo de sulfato de cobre e quero referenciar em relação ao de calor melano, eu vou ter que somar uma parcela positiva, que seria a diferença de potencial entre um e outro. Por isso que está colocado aqui, ó, a conversão do eletrodo de sulfato de cobre para o eletrodo de calor melano saturado, eu tenho que somar em torno de 76 milivolts. Se eu quiser fazer o caminho inverso, eu tenho que somar um valor negativo ou subtrair 76 milivolts.
eletrodo de prata, cloreto de prata em relação ao eletrodo de sulfato de cobre. Eu tenho que somar 96 milivolts, a diferença é maior para aquele eletrodo com a concentração no eletródo de 1 molar. E se eu quiser fazer o caminho inverso, eu tenho que subtrair esses mesmos 96 milivolts. Então, isso aqui dá para vocês terem uma ideia de como se pode navegar entre uma medida e outra, que é realizada com um tipo de eletrodo ou com outro tipo de eletrodo. Às vezes, se padroniza fazer uma análise de resultados com um eletrodo de sulfato de cobre, por exemplo, e nesse conjunto de dados, você tem dados que foram tomados com outro eletrodo de referência. Então, pode-se fazer naturalmente essa conversão, trazendo todos os potenciais de corrosão para uma mesma base de referência e aí poder analisar de modo uniforme. Quando a gente tem a possibilidade de ter os 2 ou 3 eletrodos no laboratório, você mesmo pode medir essa diferença de um eletrodo para outro e criar essa sua referência de conversão entre os seus próprios eletrodos, porque pequenas variações de um eletrodo para o outro, quando é fabricado, isso é natural, é normal que aconteça. Bom, agora vamos passar a comentar um pouco sobre as pilhas eletroquímicas. O que são pilhas eletroquímicas? As pilhas, elas são formadas a partir da união de 2 eletrodos conectados através de um mesmo canal de conexão elétrica. No caso aqui, por exemplo, eu tenho um eletrodo de ferro e um eletrodo de cobre, eles estão conectados por um fio que faz esse contato. E na presença do mesmo eletrodo. Então, esse conjunto de 2 eletrodos conectados com a conexão metálica entre eles e imersos no mesmo eletrodo, forma o que a gente chama de pilha eletroquímica. Não necessariamente o eletrodo tem que ser o mesmo. Eu posso ter eletródos, inclusive, diferentes e fazer a conexão através de uma ponte salina. Mas vamos tomar essa referência do mesmo eletrodo, porque é o que a gente vai encontrar no caso das estruturas de concreto. Então, se eu olhar isoladamente um eletrodo e o outro eletrodo, que vocês estão vendo aqui nessa pilha, eu vou ter o que a gente chama de semipilha. Então, lembra daquele conceito que eu falei inicialmente da semipilha? É uma parte do conjunto que é a pilha, formado por um eletrodo e o eletródo. E a outra semipilha, que seria o outro eletrodo e parte desse eletrodo. Então, essa é, vamos dizer assim, a estrutura do que compõe uma pilha eletroquímica. E quais são as suas principais características, né? A pilha, ela sempre tem que ter um ânodo, que é onde ocorrem as reações de oxidação, é o metal que se dissolve. Nesse caso da pilha formada pelo ferro e o cobre, o ferro funciona como ânodo, ele vai liberar os íons metálicos, desprender os íons metálicos e vai liberar elétrons que vão circular na pilha na direção do cáton, onde acontecem as reações de redução. No cáton ocorrem as reações de redução, onde esses elétrons chegam e permitem que ocorram as reações de redução. O circuito metálico nada mais é do que a conexão entre uma liga metálica e a outra, ou entre o ânodo e o cátodo, permitindo o fluxo de elétrons entre ânodo e cátodo. E o eletrólito, que é esse meio rico em íons, que funciona como um meio onde se transporta a corrente elétrica a partir da movimentação iônica. Então, eu preciso ter ânodo, preciso ter cátodo, preciso ter a conexão metálica e preciso ter eletrólito, para que a pilha eletroquímica ela funcione de forma plena. Se eu retiro qualquer um desses elementos, eu interrompo o funcionamento da pilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso
vai explicar determinadas situações que a gente vai encontrar mais na frente em relação ao o funcionamento de uma pilha eletroquímica relacionada ao processo de corrosão. E aqui um exemplo do efeito inverso, onde eu tenho o zinco funcionando como ânodo e o ferro funcionando como cátodo, né? Resgatando um pouco a questão da série eletroquímica lá dos potenciais de equilíbrio dos metais. Apresentar agora então para vocês alguns tipos de pilha eletroquímica que se forma. A primeira pilha delas é a pilha galvânica, que eu usei como exemplo para explicar o conceito de pilha eletroquímica. Ela acontece quando dois metais estão em contato e imersos no mesmo eletrodo, formando o que a gente chama de pilha galvânica. Metais de natureza diferente, com potenciais diferentes, formam essa pilha, estimulando um fluxo de corrente e dissolução daquele metal com características mais ativas, ou seja, o metal menos nobre. Nesse caso, o metal mais ativo, menos nobre, funciona como ânodo e o outro como cátodo. Então, sempre que eu tiver metais diferentes, eu tenho uma pilha galvânica. Um outro tipo de pilha, que a gente chama de pilha ativa passiva, é uma pilha que se forma com frequência nas estruturas de concreto, e vamos explicar um pouquinho por que a gente chama de ativa passiva. Então, por exemplo, num ambiente com cloretos, onde há ruptura da capa passiva de forma localizada, eu tenho a formação de pequenos pontos de corrosão, onde se apresentam os ânodos, e nesse mesmo espaço eu também tenho a presença do cátodo, que eu não consigo visualizar aqui através dessa imagem, porque são micropilhas. E posso ter também no bordo, né, dessa área que está sendo corroída, uma área catódica também alimentando o processo de corrosão nessa área onde dizer assim, onde está mais ativa a presença do ânodo. Então, eu vou ter cátodos e ânodos nessa região interna, e à medida que eu me afasto, posso ter a presença também de alguma contribuição de cátodos mais afastados, mas entendendo que é nessa região interna onde a pilha é mais ativa e eu vou ter a presença de ânodo e cátodo trabalhando lado a lado. Esse tipo de pilha a gente costuma chamar de pilha ativa passiva, né? E ela está delimitada nesses pontos bem específicos onde a corrosão está se apresentando. Pilha de ação local, tudo isso são classificações que a literatura coloca, né? É formada por uma sequência infinita de ânodos e cátodos também trabalhando lado a lado, de forma que você tem a corrosão em toda a superfície do metal. Neste caso, a gente tem inúmeras pilhas, como eu acabei de falar, trabalhando lado a lado em uma mesma superfície, dando essa aparência de que toda a superfície está em processo de corrosão. E, obviamente, não se consegue identificar visualmente onde é que está o ânodo, onde é que está o cátodo, porque estão todos ali de uma forma micrométrica, trabalhando um do lado do outro. Um outro tipo de pilha, que a gente chama de pilha eletrolítica, que é uma pilha que se forma quando eu tenho uma aplicação de um campo elétrico externo. Eu aí já tenho a interferência de um agente externo, que seria uma fonte, por exemplo, para fazer a criação desse campo elétrico externo e condicionar quem eu quero que trabalhe como ânodo e quem eu quero que trabalhe como cátodo. Então, quando a diferença de potencial ocorre a partir de uma fonte de energia externa, tem a formação de uma pilha eletrolítica. Esse é o princípio da proteção catódica por corrente impressa, que é uma das formas de tratamento que a gente aplica a estruturas
submetidos a um processo de corrosão intensa. Em geral, no caso da proteção catódica, o que a gente faz é o que está nesse arranjo aqui, uso uma fonte externa, condiciono a minha armadura que está dentro do concreto a funcionar como cátodo, nessa estrutura que está exposta nessa imagem aqui, e condiciono o meu eletrodo auxiliar, que é posicionado externamente à estrutura, a funcionar como o ânodo. Com isso, eu tiro a minha armadura daquela condição ativa de corrosão e passo a posicionar a minha armadura numa condição de cátodo, onde ela não mais, o metal não mais se dissolve. Bom, uma grande contribuição que a gente teve no campo da corrosão algumas décadas atrás foram os diagramas de equilíbrio termodinâmico propostos por Purbe, que é um pesquisador belga, se eu não me engano, que propôs esses diagramas, e vamos apresentar para vocês aqui o diagrama de equilíbrio do ferro. Esse diagrama que vocês estão vendo aqui corresponde ao diagrama de equilíbrio termodinâmico do ferro imerso em água a 25 graus. O que mostra esse diagrama? Esse diagrama ele mostra dentro da relação alcalinidade do meio, ou pH, e potencial desse elemento, o potencial do ferro, 3 condições possíveis para esse metal. Ele vai se encontrar numa condição de corrosão, dependendo dessa relação potencial pH. Ele pode se encontrar numa condição de passividade, que é aquela condição que se desenvolve uma capa passiva perdão, na superfície do metal. E essa capa passiva, ela protege esse metal em relação à corrosão futura. E esse metal também pode se situar na zona de imunidade, que é aquela região onde, independente do pH do meio, o potencial dessa armadura é tão eletronegativo, tão catódico, que ele entra na zona de imunidade. Esse é o princípio que se usa na proteção catódica, que a gente acabou de falar. Tá? O diagrama de Purbe diz, em função da relação pH potencial de corrosão do metal, em que zona esse metal se situa. Já adianto para vocês que dentro do concreto, em geral, o ferro vai se situar nessa região de passividade, salvo quando o processo de corrosão se instala. No entanto, esse diagrama, apesar dele indicar possibilidades de eu ter condição de passividade, corrosão ou imunidade, ele não dá informações sobre a velocidade em que um eventual processo de corrosão seja possível se instalar, com que velocidade ele acontece. Ou seja, esse diagrama não dá informações sobre a cinética do processo de corrosão, o que é uma informação extremamente relevante quando a gente vai avaliar uma estrutura real, por exemplo, porque dependendo da velocidade com que esse processo se instale, eu vou ter que tomar decisões mais urgentes ou menos urgentes, ou vou ter que só monitorar aquela estrutura. Então, informações sobre a cinética também são essenciais. É preciso usar técnicas que permitam avaliar a velocidade com que essa corrosão avança. Seriam as medidas de velocidade ou de corrente de corrosão, também são necessárias. E agora vamos traçar um pouco um paralelo entre esses conceitos que a gente apresentou para vocês e a questão de avaliação de estruturas de concreto. Primeiro, a questão do eletrodo de referência e a medida do potencial de uma armadura. Então, existe uma norma que se usa como referência para medir potencial de corrosão de armadura, que é a STM C876, em que a gente usa um eletrodo de referência. Aqui vocês estão vendo as medidas sendo tomadas com o eletrodo de cobre, sulfato de cobre. É necessário fazer uma conexão da armadura a um potenciômetro, um voltímetro,
e a outra polaridade conectada ao eletrodo de referência. O conjunto da pilha se forma com a conexão através da ponta porosa do eletrodo e uma esponja umedecida para facilitar esse contato com a superfície do concreto, que tem o seu próprio eletrólito e permite vamos dizer assim, a continuidade eletrolítica desses dois meios. Tomando como referência essa norma STM, dependendo do potencial de corrosão que eu meça, eu tenho um referencial de probabilidade de corrosão. Quando esses potenciais são mais eletronegativos que menos 350, eu tenho 90% de probabilidade de corrosão. Se eu estou numa faixa entre menos 200 e menos 350, eu tenho o que a gente chama de corrosão incerta. Pode ter e pode não ter. E se for menos eletronegativo ou mais eletropositivo que menos 200 milivolts, eu tenho uma baixíssima probabilidade de corrosão. Seria abaixo de 10%. Esses seriam os referenciais para o eletrodo de cobre, sulfato de cobre. Se eu quiser transformar isso para eletrodo de calor melano saturado, os referenciais são esses que vocês estão vendo. Se eu quiser transformar essas mesmas referências para o prata cloreto de prata em solução 1 molar de cloreto de potássio, os referenciais são esses. Isso vai me permitir, com as medidas de potencial de corrosão, eu definir ou delimitar áreas, por exemplo, da minha estrutura que tem alta probabilidade de corrosão, como vocês estão vendo, desses dois mapas que são de lajes de um edifício que a gente fez uma inspeção. Então, nesse caso da laje 7, por exemplo, eu tenho aqui toda uma área central, né, onde eu tenho potenciais extremamente eletronegativos, indicando alta probabilidade de corrosão. E só nas bordas aqui eu vou ter umas áreas indicadas em verde, onde eu tenho baixa probabilidade de corrosão. Isso indicando que, fatalmente, nessa área central da minha laje, eu vou ter que fazer uma intervenção de recuperação. Evidentemente, quando eu associar isso com as medidas de velocidade. No concreto, a formação da pilha, ela acontece tendo a armadura trabalhando tanto como ânodo e como cátodo. Parte da armadura trabalha como ânodo e parte da armadura trabalha como cátodo, formando principalmente as micropilhas, como eu falei agora há pouco. O circuito metálico ele é garantido pela própria continuidade da armadura. E o eletrólito nada mais é do que a fase líquida do concreto, que vocês viram na aula da semana passada. Então, o próprio eletrólito, que é a fase líquida do concreto, ela tem uma quantidade de íons dissoltos nesse eletrólito que permite o fluxo desses íons e o fechamento do circuito elétrico. Então, é dessa forma que se forma a pilha eletroquímica dentro do concreto armado. Eu já falei isso em apresentação anterior, vou só retomar um ou dois slides sobre isso, mostrando que o microambiente ele tem uma influência significativa na cinética, no processo, na velocidade de corrosão com que isso acontece. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma área que está sujeita à infiltração, onde eu tenho uma maior oferta de eletrólito, e isso favorece que o processo de corrosão avance de forma mais rápida, vou ter velocidades de corrosão mais altas. E eu posso ter também regiões onde o processo de corrosão avança de forma mais lenta, até porque nessa outra região eu não tenho a mesma quantidade de oferta de eletrodo que eu tive nessa outra região. Só medindo a velocidade com que o processo de corrosão avança é que eu consigo ter um retrato mais fiel, vamos dizer assim, de prognósticos em relação
a quanto tempo mais de vida útil residual aquela estrutura tem, ou aquele elemento estrutural tem. Por exemplo, só para resgatar essa comparação, nesse cenário com a corrente de 0,20 microamperes por centímetro quadrado, eu estabeleci o limite de redução de seção de 10%, posso ter uma vida útil residual de mais de 200 anos. Nesse caso específico aqui. No entanto, se eu tiver uma corrente de 1,87, o que era 200 anos pode ser uma vida útil residual de 24 anos. Tá? E aqui sem fazer nenhuma avaliação do que já se perdeu de seção dessa armadura até o momento que foi feita a medida. Estou entendendo que no momento dessa medida eu estaria no meu ponto zero, o que na maioria das vezes não é verdade. Já houve um progresso desse processo de corrosão e já houve uma perda de seção. Bom, voltando ao conceito de pilha eletroquímica no concreto, só falando a questão das micropilhas, o ânodo e cátodo acontecendo, vamos dizer assim, naquele ponto onde se formam, onde a corrosão avança e eu tenho a produção dos produtos de corrosão, os ânodo e cátodo trabalhando lado a lado. Resgatando um pouco o conceito de pilha galvânica que a gente apresentou há pouco, é esse mesmo conceito que me permite a aplicação, por exemplo, da proteção catódica por ânodo de sacrifício, onde eu faço a conexão de pastilhas de zinco na minha armadura. O zinco, por ser um metal menos nobre, ele vai assumir o papel de ânodo e a minha armadura, por conseguinte, assume o papel de cátodo, invertendo o funcionamento da pilha e, de certa forma, protegendo a minha armadura da corrosão. É isso que eu faço, o zinco passa a funcionar como ânodo e o ferro passa a funcionar como cátodo. Isso ocorre porque o zinco é um metal menos nobre do que o ferro. Isso é estabelecido lá na série eletroquímica que a gente apresentou. Aqui só para vocês verem um pouco mais como isso acontece, são pastilhas de zinco embebidas num arcabouço externo de argamassa para facilitar essa interação com o concreto. Hoje se evoluiu em relação aos ânodos de sacrifício, hoje a gente já tem barras que podem ser aplicadas, a gente tem telas com ligas de zinco desenvolvidas para trabalhar como ânodos de sacrifício. Inclusive, a gente tem a possibilidade de projeção de zinco na superfície do concreto para trabalhar como ânodo de sacrifício. O caso da pilha eletrolítica, onde eu aplico um campo externo, e na aplicação desse campo eu condiciono o potencial da minha armadura a potenciais extremamente catódicos, de forma que a armadura entre na zona de imunidade. Esse é o princípio da proteção catódica por corrente impressa. Um exemplo disso é a proteção catódica que se tem no Cristo, né? Onde se aplica esse conceito da pilha eletrolítica. Bom, agora já finalizando, partindo para os comentários finais, vamos destacar aqui alguns pontos. A corrosão eletroquímica é responsável por cerca ou mais de 90% dos casos de corrosão dos metais, e, portanto, esse deve ser o nosso olhar principal. Em estruturas de concreto, as morfologias, os tipos principais de corrosão que a gente vai encontrar são generalizada e corrosão por pits. As pilhas eletroquímicas dependem sempre da presença de cátodo, ânodo, condutor e eletrólito, e a retirada de algum desses elementos ou a minimização vai interferir diretamente no processo de corrosão. Na corrosão em estruturas de concreto, as micropilhas é que têm um papel preponderante. Os eletrodos de referência servem para medir o potencial de corrosão das armaduras e mapear as zonas com maior probabilidade de corrosão, como a gente mostrou. Os diagramas de Purbe têm um papel importante, mas eles dão informações sobre as condições termodinâmicas da armadura. E a gente não pode perder de vista que a medida da cinética do processo de corrosão é essencial.
O uso de pilhas galvânicas serve para o tratamento do processo de corrosão em curso, no caso dos anos de sacrifício, invertendo os agentes da pilha, a pilha eletroquímica. Então, isso era o que eu tinha para comentar na aula de hoje. Eu acho que a gente tem alguns minutos ainda para perguntas. Temos ainda. O Marco Herman pergunta: em laboratório, tendo à disposição diferentes eletrodos de referência, há vantagens em usar algum deles em detrimento dos outros? Não vejo, assim, você pode ter situações específicas, por exemplo, se você vai ter um ambiente contaminado com cloretos, um eletrólito, um meio líquido contaminado com cloretos, é melhor você usar um eletrodo de prata, cloreto de prata, para você não contaminar um eletrodo de cobre, sulfato de cobre, por exemplo, com cloretos. Ele está falando especificamente de laboratório, né? Laboratório. É. O eletrodo de calomelano, como tem mercúrio, hoje eu vejo uma tendência de usar menos, por uma questão ambiental. A Fábia Camille pergunta: qual é a distância ideal entre pontos medidos numa laje, por exemplo, para um mapeamento da DDP? Tá. A referência que eu uso normalmente são referências em torno de 30 centímetros, mas isso é uma referência geral. É importante que você visualize o projeto, se está disponível, o projeto daquela estrutura, para você ver como é que está a disposição de armaduras. Enfim, isso pode dar um bom norte em relação a isso. A gente usa muito o pacômetro quando vai inspecionar obras reais, para a gente ter uma ideia de por onde está passando as armaduras, né? Além do fato de eu ter a conexão, de fazer uma conexão elétrica com essa armadura, se eu conseguir medir os potenciais nos alinhamentos em que eu tenho essas armaduras, isso facilita melhor o meu diagnóstico. Agora, claro que tem regiões que você tem uma densidade de armaduras tão grande, e aí não vai ter muita diferença. Mas em lajes, por exemplo, você tem áreas que tem um espaçamento de armadura bem generoso. Tem lajes que isso acontece. Nas próprias vigas, quando você vai fazer medidas laterais, tem o distanciamento de estribos e tal. Isso é uma referência importante, você saber um pouco por onde passam as armaduras. Monique Palabro, como é feito a análise de perda de seção em loco? Como realizar essa medição? Em loco, bom, sem retirar nenhum pedacinho da armadura para levar ao laboratório, o que eu posso fazer é fazer uma limpeza daquele ponto para tirar os produtos de corrosão que estão depositados na superfície da armadura e utilizar um paquímetro com uma boa aferição para ver o quanto perdeu de seção naquela armadura. Quando eu tenho a possibilidade de retirar algum pedaço dessa armadura, eu consigo fazer uma análise mais detalhada. Eu posso fazer uma decapagem no laboratório, posso levar essa armadura para um microscópio e avaliar a profundidade do desgaste dessa armadura de forma mais precisa. O que normalmente eu faço é que quando isso acontece em armaduras principais, que eu não tenho a possibilidade de retirar um pedaço dessa armadura, eu faço essa aferição em loco, aí eu devo colocar que quando o processo de corrosão não avançou muito, você vai conseguir medir muito pouco, às vezes nem consegue medir. E quando são armaduras que eu posso retirar algum pedaço e levar para o laboratório, eu consigo até estudar um pouco o processo de corrosão naqueles pontos específicos. Eu tenho algumas, não passei aí na aula de hoje, mas tem algumas imagens que mostram, por exemplo, regiões que têm um desgaste muito mais aprofundado do que outras regiões, numa distância de 5, 10 centímetros, assim, numa mesma armadura. O Lucas Nascimento: é possível fazer medidas de corrosão em armaduras que ainda não estão expostas, como forma de manutenção preventiva, por exemplo?
Sim, claro que sim. Você pode medir potenciais, você pode medir corrente, né? Eu imagino que ele está falando numa estrutura real. Pode-se fazer isso, sim, para avaliar. O que eu sugiro é ver assim, numa estrutura real, antes que isso vai ser tema de aulas futuras, numa estrutura real, antes que a armadura entre em processo de corrosão, eu vou ter que ter a chegada dos agentes agressivos até o nível daquela armadura, quer seja a carbonatação, quer seja o cloreto, são medidas mais simples, mais baratas de serem feitas. Isso ele pode avaliar. Uma medida de potencial pode ser feita, que é uma medida econômica, barata também de ser feita, numa estrutura que ainda não passou por um processo de corrosão. Então, isso vai depender, é possível, a resposta é possível, e o complemento da resposta é que se avalie a relação custo-benefício em relação ao caso específico que está se estudando. E última pergunta, que é pela Gabriela Casemiro. Para mapear o potencial de corrosão na área da laje, a medida deve ser feita em muitos pontos ou existe uma extensão considerada a partir de um ponto medido? Veja só, eu vou mapear a laje, então eu tenho que ter medidas que representem toda aquela superfície. Então, volta àquela pergunta anterior, eu preciso saber mais ou menos por onde passam as armaduras para eu definir o distanciamento entre uma medida e outra. Então, tenho que conjugar. Aquele referencial que eu coloquei, 30 centímetros, é um referencial geral. Então, a cada caso você vai ajustando em função da realidade do projeto específico de cada estrutura. Bom, é a última pergunta, que estamos sobre o tempo. A Kelvia pergunta: a correção generalizada é representada pela pilha de ação local? A corrosão generalizada está associada sempre à formação de micropilhas, uma grande quantidade de micropilhas, uma do lado da outra, de forma que o efeito visual que você tenha toda aquela superfície corroendo. Muito obrigada a todos e bom dia.